Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? É com grande alegria que eu quero externar aqui o reconhecimento da grande alegria de estar junto com os irmãos nesta noite. E convido a todos a abrirem a sua Bíblia. Vamos fazer apenas um referencial, não é o texto que estaremos pregando, mas é um referencial, vamos dizer assim, de um dos motivos, ou o motivo primordial pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Livro do profeta Isaías, um dos profetas maiores, profeta Isaías, no capítulo 53. Nós vivemos um tempo bem distante desta mensagem. Já se passou muito tempo. E o tempo, ele tem um grande privilégio de levar ao esquecimento dos homens fatos que já ocorreram no passado. Mas acredito que seria de grande valia que possamos não somente ler, mas ouvir isto que este grande homem escreveu para mim e para você. Profeta Isaías, no capítulo 53, que diz assim: quem creu em nossa pregação? Ele pergunta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por isso, por juízo opressor foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Amém? Amém. Podem se assentar, meus queridos irmãos. Nós lemos um texto bem profundo, algo de significância incomparável. Aqui um homem, ele tentou descrever, nós podemos dizer nos dias de hoje, o amor que nós sentimos, ou melhor, o amor que nós deveríamos sentir uns pelos outros. E o resultado disso que deveria ser amor, ou o resultado do que isso é amor, nós podemos encontrar lá no livro de Apocalipse. E eu quero que você abra comigo no capítulo 20, mesmo sentado. Este é o texto. Apocalipse, capítulo 20,
o verso 11 e o verso 12. Livro segundo escreveu João, na ilha de Patmos, no capítulo 20, o verso 11, que diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugirá a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Amém? Eu achei muito interessante a prudência e a perspicácia do nosso querido irmão, que trouxe a introdutória, referenciando aqueles jovens que faleceram há dias atrás. Foram 238, já uns 70% já saíram dos hospitais que estão externados, e ainda tem um certo número, estes ainda com grande resultado de queimadura nas vias aéreas e com grandes problemas respiratórios. E se nós fizermos uma análise, se nós procurarmos tentar entender, porque todo aquele teatro, todo aquele circo foi armado para que as situações ocorressem e para que aquelas vidas fossem literalmente arrancadas da face da terra, nós podemos perceber dentro da palavra do Senhor o tempo que nós perdemos não divulgando o amor daquele que por si derramou seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. Talvez eles não tiveram a oportunidade, ou se, digamos, tiveram, mas não deram o ouvido, porque vivemos já num século onde a tecnologia, a informação, o conhecimento, ele passa de tal maneira que seria quase impossível dizer que não se ouviu falar de Jesus. Mas o que é ouvir falar de Jesus? E o texto diz que quando foi aberto o livro, foram julgados os mortos, grandes e pequenos. Nós podemos perceber que a oportunidade está diante dos nossos olhos. As oportunidades estão na sua criatividade de a criá-la. Deus me capacitou e lhe capacitou, nos fazendo sua imagem e semelhança. Um grande exemplo de criar as oportunidades é o nosso grande Salvador Jesus Cristo. O seu Pai nos altos céus viu todo o pecado, de que maneira que o homem estava caminhando, e criou a oportunidade para nos resgatar. Talvez eles não tiveram a oportunidade, mas a nossa parcela como cristãos, como servos, porque dizemos que somos servos de Cristo, não é mesmo? Dizemos que somos seguidores de Cristo. Mas Paulo diz: olha, sejais meus imitadores como eu fui de Cristo.
nossa vida, a vida que estamos vivendo, é uma vida imitadora de Jesus Cristo? Com muita sabedoria foi dito que os jovens são a igreja do amanhã. E eu concordo plenamente com isso. Eu concordo plenamente com isso, porque o Senhor, Ele capacita aquele que se coloca disponível. E nada melhor nós termos o vigor da vida que o Senhor nos deu, para nos capacitarmos e no dia aceitável do Senhor estarmos aptos a sermos usados como instrumento e ferramenta de poder e autoridade nas mãos do Senhor. Um grande exemplo foi Moisés. No vigor da sua vida ele foi chamado, se colocou disponível, ao longo do tempo foi sendo capacitado e no dia aceitável. E nós vemos esses exemplos hoje, ou nós vemos ao contrário? Será que nós consideramos aqueles que mais experiências já tiveram? Ou simplesmente consideramos aquele que está nos outdoors, aqueles que estão nas redes sociais, com grande destaque, aqueles que estão nos cartazes, sendo reconhecidos como mensageiros? Nós estamos vivendo um tempo, e este tempo é o tempo de hoje, é este momento que nós estamos agora, não é amanhã, porque o amanhã não existe, porque se o amanhã existisse, seria hoje. O amanhã não existe, existe hoje, porque não sabemos qual é o dia e a hora que partiremos dessa vida. Eu vi um pregador dizer que nós vivemos numa fila invisível da morte, no qual a qualquer momento chamarão a sua senha e dirão: olha, 240 é você, ó, passou. E nós não sabemos a nossa senha para a partida desta vida. Mas no momento aceitável, que é hoje, os que têm vigor, os que têm força, os que estão disponíveis a serem usados por Deus. Uma vez eu ouvi dizer: olha, como eu queria ser usado como os grandes homens do passado. Eu perguntei: o que você tem feito? Eu não tenho feito nada. Grande oportunidade para você fazer alguma coisa, e apenas uma coisa, só um motivo: se coloque disponível para Deus. Neste dia você verá maravilhas acontecer na sua vida. Aleluia! Neste dia você verá milagres acontecer através da autoridade da sua palavra proferida a parte de Deus. Glória a Deus. Os homens do passado nos são exemplos para que nos dias de hoje sejamos ferramentas nas mãos do Senhor. Verdade. E o tempo que nós vivemos não é o nosso tempo. O tempo que nós vivemos é o tempo de Deus. Porque decidimos viver para Ele. Decidimos servir a Ele. Decidimos adorar a Ele. E adorar a Ele com sabedoria e entendimento, não como meninos na fé. Vivemos num tempo em que devemos conhecer a Deus
armas que o nosso Deus deixou para que possamos alcançar a tão esperada promessa. O texto sagrado diz que corremos para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam e seguindo para que diante de nós estão, para que possamos alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É algo contínuo, é algo esperado, é algo palpável. Não estamos aqui para ouvir histórias que nunca existiram. Estamos aqui para ouvir histórias, fatos, conhecimento de pessoas que derramaram seu sangue como exemplos de Jesus Cristo, para que eu e você tivéssemos esse privilégio que estamos tendo e que eles não tiveram. Meu querido irmão, o que eles passaram ainda em outros países, alguns irmãos estão vivendo nos dias atuais, se escondendo para dizer que ainda são cristãos, porque senão o seu corpo é levado à forca. Lemos há dias atrás que 12 cristãos no continente africano foram levados à forca, única e exclusivamente pelo fato de servirem a Jesus Cristo e testemunharem a sua fé. Poucos meses atrás, não foram anos, não foram séculos, foram meses. E o texto que nós lemos, quando o profeta Isaías descrevendo que, olha, ele era desprezado, homem de dores, olhando para ele, não víamos formosura alguma, desprezávamos. E não é o que nós fazemos na grande maioria das vezes nos dias atuais? Ou se chegasse um mendigo, alguém que estivesse andando, trilhando este mundo afora, mal cheiroso, mal vestido, quem o abraçaria? Quem o confortaria e dizia, olha, senta aqui do meu lado? Será que temos este amor ainda? Porque o texto sagrado diz, olha, aquele que vocês cuidaram das feridas, aqueles que quando viram luz foram vestidos, aqueles quando tiveram fome deram de comer, quando fizeram isto a eles, fizeram a mim. Será que nós vivemos este evangelho? Não estamos aqui para passar mais um domingo, Senhor. Não estamos. Não estamos aqui simplesmente para ouvir mais uma pregação. Não estamos aqui simplesmente para pular, saltatear, dar cambalhotas, fazer aviãozinho. Nós não estamos aqui para comer mingau. Nós estamos aqui para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. O profeta, ele descreveu todo o amor, toda a dor, todo o sentimento, toda a satisfação de ter o privilégio de, com toda a sua sabedoria, descrever aquele que desceu do trono dos altos céus, onde os anjos, dia após dia, de séculos e séculos, de eternidade em eternidade, o adoravam, para ser maltratado, espancado, injuriado,
por amor de mim e de você. Mas o texto que João escreveu diz que, olha, entre grandes e pequenos foram julgados segundo as suas obras. E o que nós temos para oferecer? O que nós temos para entregar nas mãos do Senhor e dizer: olha, está aqui, Senhor, a sua confiança, a sua certeza que você depositou sobre a minha vida quando eu lhe aceitei como Salvador. Está aqui os frutos. Aqui está tudo que o Senhor colocou diante de mim para que eu fizesse. Senhor, fiel e verdadeiro eu fui segundo a sua palavra. É o momento de nós refletirmos e de nós colocarmos a mão em nossa consciência, voltarmos os nossos olhos para o nosso coração e nós colocarmos numa balança o que é valor. Quais são os valores de um cristão? Quais são os motivos que regem a verdade pela qual nós estamos aqui? Nós passamos essas 2h30 para nós nos voltarmos para dentro de nós e vermos o que nós fizemos, tanto para com o nosso semelhante, quanto para com a nossa vida, que refletirá naquele grande dia. Não estamos aqui para simplesmente marcarmos presença, que por presença o nosso Deus, Ele é onipresente. Você nem precisaria sair da sua casa para o adorar. Não. Mas você se colocou disponível para demonstrar a Ele o seu reconhecimento pelo amor que Ele demonstrou derramando o seu sangue na cruz do Calvário e fazendo segundo a sua palavra, congregarmos junto, amando e suportando uns aos outros. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! O privilégio de servir a Jesus Cristo é de tamanha transcendência que nos impossibilita chegarmos ao real e profundo conhecimento do grande amor de Jesus Cristo para com a nossa alma. Tamanho amor foi que Ele, após derramar o seu sangue, enfrenta Satanás e retira das suas mãos a chave da morte do inferno, e eu sou vitorioso. Aleluia! Eu sou o Senhor da glória. Glória a Deus! É eu que determino todas as coisas. Este é o Deus que nós servimos. É Deus de poder, Deus de autoridade, no qual nós podemos adorar, bendizer, exaltar a Ele e dizer: somente és tu, Senhor, somente és tu, soberano sobre a nossa vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Meus queridos amados irmãos, grandes e pequenos serão julgados segundo as suas obras. Vivemos num tempo em que os dias para nós são limitados, e o nosso adversário, ele não dorme, ele é vigilante para com a minha e a tua alma. Mas onde está a demonstração do nosso amor? Quando recebemos uma ligação e diz: meu irmão, eu preciso de você, agora eu não posso.
Infelizmente eu não posso lhe atender. Se coloque no lugar dele nesta hora. E você, numa hora propícia, e clamasse a Deus e dissesse: Senhor, eu preciso de ti. E o vosso Deus lhe dissesse: agora eu posso. Nós usamos nosso Deus. Nós dizemos que servimos a Deus. Nós dizemos que somos seguidores de Jesus. Mas julgamos segundo a aparência. Julgamos segundo a vida. Mas não conhecemos o motivo daquela pessoa. Não conhecemos as dificuldades que ela vive. Não temos a real dimensão da proporção das suas limitações. Como é bom dizer que amamos a Cristo. Uma frase muito dita na igreja, né? Como é bom dizer que amamos a Deus quando tudo vai bem. Quantos já ouviram essa frase? Quando dizemos que amamos a Deus quando tudo vai bem? Mas também amamos a Deus quando tudo vai mal. Mas nós agradecemos a Deus quando tudo vai mal? Pois o texto sagrado diz: dai glória a Deus em todas as coisas. Agradecer a Deus sobre todas as coisas, sem fazer acepção delas. Porque nós temos a certeza que, apesar das lutas e das tribulações que nós passamos, o nosso Deus, Ele é compassivo para conosco e com a nossa alma, reconhecendo as limitações do nosso coração e do nosso entendimento. Aleluia! E Ele estende a sua mão para nós, nos tira do lago de charco, no lamaçal de pecado, nos levanta e nos coloca de pé, porque o homem nos usa, o homem nos despreza, mas o nosso Deus, Ele nos ama, o nosso Deus, Ele nos ama, o nosso Deus, Ele nos ama. Glória a Deus. Verdade, Jesus nos ama. E nós servimos ao Deus de amor. Deus de glória. Esta igreja foi fundamentada no amor. Esta igreja foi alicerçada no amor. Esta igreja permanece viva pelo amor de Deus. A obra do Senhor perpetua de séculos em séculos, porque o amor do Senhor, Ele dura para sempre. É difícil falar de amor, né, irmão? É difícil viver o amor. Como é difícil viver o amor? Nós percebemos isso todos os dias. Nós percebemos a falta do amor todos os dias. Quantas vezes eu ouvi críticas a respeito daqueles homens que morreram, mas nenhuma palavra de amor e consolo às suas famílias. Eu sou bombeiro. Meu trabalho singular, eu sou bombeiro militar do estado de Santa Catarina. E a função de bombeiro, a atuação do bombeiro, eu digo que é como o de Jesus Cristo. Ela é incondicional. É quase que irracional. Quando alguém está aflito, quando alguém está em perigo, quando alguém precisa de socorro, o bombeiro, quase que instintivamente, ele esquece tudo que está ao seu redor e ele doa a sua vida. Mas por que, como cristãos, nós não somos
relacionais, referenciais ao amor, nos doando condicionalmente, totalmente, de coração aberto e espontâneo. Porque naquele grande dia, grandes e pequenos, não haverá exceção. Grandes e pequenos, não haverá exceção. As palavras que são ditas não são para menosprezar, diminuir, mas para refletir. Esta é a palavra mais adequada. Nós literalmente refletimos, pararmos para nos voltar para dentro de nós mesmos e fazer um retrospecto de 20, 40, 50 anos de crente. E o que nós vimos de extraordinário, de prodígios e maravilhas, só na vida dos outros e não na nossa. Para nós nos voltarmos para dentro de nós e entendermos que a manifestação do amor, ela não se restringe a grandes feitos, não, mas de pequenas palavras que podem transformar uma vida e uma família inteira. Uma pequena palavra que pode ultrapassar estas barreiras, e onde estiver espíritos malignos, sejam repreendidos através do nome e do poder de Jesus Cristo, segundo a sua palavra. Aleluia! Na qual é proferida pela nossa boca, como servos de Jesus Cristo, que caminham sobre a face desta terra. E é neste poder e nesta autoridade que o Senhor nos concedeu, que eu quero convidar você a se colocar de pé. Você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Não é vir aqui na frente somente. É você abraçar quem está do seu lado e você vir aqui na frente. Você fazer quando chegar aqui, você fazer uma reflexão pelo real motivo, por que eu estou aqui? Por que eu vim adorar a Deus nesta noite? O que me motivou, o que me introduziu a sair dos meus afazeres para ouvir falar de alguém que eu nunca vi, de fatos que ocorreram há séculos passados, mas que transformaram a minha vida de tal maneira para eu reconhecer que eu sou um miserável, dependente de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Se temos alguém aqui que quer aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, este é o dia aceitável para você, meu Deus. Se tivermos alguém aqui, levante sua mão. Você não precisa vir aqui na frente, no lugar onde você está. Se não tivermos, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar por você. Eu quero convidar todos os obreiros que estão aqui que desçam. Eu peço encarecidamente que vocês desçam, para que orem por cada uma dessas pessoas que aqui se encontram, porque nós somos referenciais dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos separados como obreiros para sermos reflexo, espelho de Jesus Cristo sobre a face da terra, e sobre nós está uma autoridade tamanha que espírito nenhum pode subjugar. Está sobre nós a capacidade de repreendermos e manifestarmos o amor de Deus. Mas como eu havia dito, como é difícil demonstrar o amor.
como é difícil pregar. Amém? São só esses? Estenda sua mão para cá, então. Essas pessoas aqui, elas têm propósitos para com Deus. Essas pessoas aqui, elas têm compromisso para com Deus. Essas pessoas querem compromisso mais com Deus. Elas querem ver o sobrenatural acontecer sobre as suas vidas. Eu quero que o sobrenatural aconteça também sobre a sua vida, onde você está. Independente se você sair do lugar ou não. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Vamos orar a Deus. Soberano Deus, eterno Pai celestial. Pelo teu infinito amor e pela tua misericórdia incondicional, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que tu nos concedeu de estarmos na tua presença. Senhor, de ministrarmos a sua palavra. E diante do teu trono, Senhor, eu venho aqui levar essas pessoas que se colocam diante do teu altar, Senhor, para que tu estender as suas mãos sobre cada uma delas, Senhor. E elas terão mais oportunidades, Senhor. E ver o sobrenatural sobre as suas vidas. Também sobre os meus irmãos, minhas irmãs. Senhor, estenda as suas mãos sobre a vida de cada um deles. Abençoando a sua semana, os seus dias. Que venham ser cheios de bênção pelo poder e a graça do nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas na cruz. Aleluia! Deixa Deus tocar em ti nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Essa mão que foi ensanguentada na cruz. Mesmo Jesus padeceu por mim e por você. Deus está aqui nesse momento. Já foi feito por mim. Eu quero só dar uma repensada aqui para você. E não foi igual você entrar nesse lugar. Você veio aqui porque Jesus é que fez. Vai mostrar para você que ele também morreu por você. Ele padeceu por você. Ele também quer dizer para você que ele ama você. Aleluia. Você está um pacto com ele. Glória a Deus. Não mudar de religião, mas aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Agora, venha como você está. Mas eu gosto de fumar, mas eu gosto de dançar. Ninguém tem nada a ver com o que você gosta. Nós queremos dizer, você oferecer Jesus. Ele que vai te ajudar. Temos alguém que já está nessa noite. Temos alguém que quer aceitar Jesus como Senhor.